Estamos ao vivo. Nosso professor já chegou, então eu vou começar a cantoria pra gente começar a ouvir tudo de bom que ele tem pra falar pra gente. Vamos lá. Professor, eu escolhi essa música especialmente pensando em você. Essa música de hoje foi pensada especialmente para essa live com você. Quando você foi embora, fez-se noite em meu viver. Forte eu sou, mas não tem jeito. Hoje eu tenho que chorar. Minha casa não é minha e nem é meu esse lugar. E estou só e não resisto. Muito eu tenho pra contar. Solto a voz nas estradas, já não quero parar. Meu caminho é de pedra. Como posso sonhar? Sonho feito de brisa. Vento vem terminar. Vou fechar o meu pranto. Vou querer me matar. Professor, que honra ter você aqui, dividindo com a gente teu conhecimento. Também fico muito contente, Larissa, em estar aqui com você. Que bom, muito obrigada. Fico muito honrada. E confesso que estou ansiosa desde que a gente combinou essa live. Estou muito ansiosa para te ouvir, para ouvir o que você tem a dizer. E não tenho pretensão nenhuma de me meter nessa live falando nada. Já aviso de antemão que minha pretensão aqui é ficar bem quietinha, ouvindo e absorvendo o que o senhor tem para dizer. Então, bom, antes de tudo, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui. Nós combinamos, né, de falar sobre a relação da arte com a alma humana, com a vida humana, né? E trazer um pouco, tentar compreender um pouco a própria estrutura ontológica, a estrutura do ser humano, porque isto pelo menos desde o Renascimento, a gente começou a perder um pé no Ocidente, não é? E isto se deve também, já que estamos falando de arte, né, à própria influência das artes, né? A gente sabe que ali no início do Renascimento a gente teve aquele grande boom da arte renascentista, que é uma arte que está centrada no homem, né? Uma arte humanista, vamos dizer assim, né? O grande exemplo é a Capela Sistina, né, do Michelangelo, em que a gente tem num espaço sagrado, numa capela, né, uma pintura que é realista, vamos dizer assim, né, e que retrata, de uma certa forma, retrata Deus à imagem do homem. Há uma certa inversão ali. Ali, né, o Deus vamos dizer, Deus está humanizado na sua divindade, quer dizer, não é o Cristo feito homem, né, que aí é o Deus que se humanizou, que se tornou homem, né, mas é a própria... Nós temos aquela famosa cena, né,
em que encontram-se as duas mãos, né, o dedo de Deus, dando vida a Adão. E, claro, o sentido daquilo ali é correto, mas essa distinção aí entre o sentido e a forma que pretende transmitir, né, que pretende carregar esse sentido, começa já nesse tempo aí. E isto, ao longo dos séculos, veio se aprofundando, uma espécie de alienação do homem da sua própria realidade, Uhum. até chegarmos na atualidade, na contemporaneidade. Eu sempre brinco com os alunos, dizendo assim, quando você entra na Capela Sistina, você pensa em quem? Em Deus ou no Michelangelo? Perfeito. Não é? A gente pensa no Michelangelo, é claro, porque a grandeza daquela obra, não nego a qualidade da obra, eu só acho que ela está no lugar errado, Uhum. porque ela não serve para colocar-nos numa... E aqui a gente entra mais claramente no nosso tema, né? Ela não serve para nos colocar num lugar adequado à oração, à meditação, ao encontro com Deus, né? Ela, pelo contrário, ela enche os nossos olhos e nós ficamos admirando a pintura. Uhum. Então, ela perde uma função que a arte sagrada tem que ter de mediação, né? Existe um autor que, na verdade, escreve livros sobre estética e não propriamente sobre arte sagrada, mas ele coloca que na própria arte, a técnica, ela tem que ser invisível. Quando a gente presta atenção na técnica, nós perdemos o sentido da obra, né? Que interessante isso. É como muitas vezes a gente vê cantores mostrando o que eles sabem fazer com a voz, Isso. né? Aham. E aí a gente presta atenção nisso e admira isso mesmo, porque é admirável. Só que vamos dizer assim, é um outro objeto, não é mais um objeto artístico, não é mais, você não está mais, ele não está nos dando a música, Aham. mas está nos mostrando o instrumento, vamos Uhum. dizer, né? Aham. Ou a matéria. É como se a matéria se tornasse a forma naquele momento. Ela Sim. se torna mesmo. Então nós observamos tanto a matéria, observamos com os ouvidos, né? Nós ouvimos tanto a matéria, ou seja, vamos chamar assim, a qualidade física da voz, quanto a forma que o cantor está dando a essa qualidade física, a essa estrutura física. Aham. Então a obra se torna, na verdade, o que nós estamos, ou pelo menos o que está no foco, porque o artista está fazendo isso, ele está colocando isso no foco, Aham. é que deveria ser a matéria da música, né? Enquanto forma. Uhum. Então, e nós perdemos isso, né? Nós começamos a prestar atenção e nos deliciarmos. Aham. Por um virtuosismo e não pela arte, né? Exatamente. Eu tava numa live agora antes de entrar aqui e eu cantei o Babino Caro, né? Que é maximamente conhecido, assim. Quem não conhece nada de ópera já provavelmente ouviu. E fica muito fácil de perceber, o senhor estava falando, e fica muito fácil de perceber essa confusão que o próprio artista faz nessa música, por exemplo, quando ela canta, né? Ela pode cantar virtuosisticamente. Babapita, babapita, pieta. É claro que aqui eu
eu não... E acho que você vai me ajudar a entender como é que esse mecanismo funciona, mas a voz, ela é o foco, ela é o principal. Da mesma maneira, eu posso cantar o mesmo trecho, transformando a própria arte, o próprio cenário desse trecho, em que a menina está pedindo piedade ao pai, né? Porque ela precisa ver o amado, e isso se transforma completamente quando eu canto. Baba Pita. Baba Pita. Pita. É outro movimento que acontece claramente para quem está ouvindo, são dois movimentos distintos. E o artista sabe fazer isso. O artista sabe quando ele está colocando só a voz e quando ele está colocando de fato ali uma forma que não é apenas a execução vocal. Não é isso, Sim, professor? pelo menos ele deveria sabê-lo, né? Porque muitas vezes ele está equivocado, ele coloca o ego no sentido negativo da palavra, uma Aham. espécie de admiração por si mesmo, né? Faz com que ele nos mostre a sua, vamos dizer, o que ele tem de melhor, em Uhum. vez de fazer melhor o seu ofício e nos dar, vamos dizer assim, a situação ficcional que da qual a sua fala, no caso, o seu canto faz parte. Uhum. Ele é parte de uma coisa maior. Né? Quando ele senta, se você pensar isso na cena, quer dizer, vocês que estão aqui nos ouvindo, imaginando a Larissa na cena fazendo essas duas possibilidades, na primeira você vê claramente que como sabe quando você tem um foco e tudo se apaga em cena, o foco fica no artista. E nós saímos do plano ficcional e vamos para o plano da realidade, Da vamos dizer, concretude ali, né, da talvez. técnica, que é Uhum. diminuída, na verdade, porque ali essa concretude, no caso da arte, ela é uma espécie de apoio, né, para que nós vejamos a situação ficcional, e aqui então nós estaríamos no plano já da alma e não do corpo propriamente dito. Está tudo, quer dizer, como é que eles estão juntos, porém não confundidos. Uhum. Não estão separados, mas também eles não estão fundidos um no outro. Uhum. Né? Então, é isso mesmo que você está dizendo. E quando você, por exemplo, carrega muito, vamos dizer, a vivência da dimensão ficcional, né? Também você coloca o foco num aspecto formal um pouco superior, vamos dizer assim, que já é a interpretação. Então, no caso da interpretação, isso é mais difícil e mais sutil, Uhum. porque isso está conectado com uma coisa que eu acho de extrema importância para que a gente recupere a dimensão mais alta da arte, que é a influência avassaladora que teve o realismo, que não é nem bem um realismo, vamos dizer assim, uma vez o Jabor, falando de cinema, ele falou de um naturalismo, aliás, falando da televisão, falando da novela, ele disse que a novela é um naturalismo de quinta categoria, Uhum. né? Mas mesmo um naturalismo de terceira categoria, digamos assim, onde
o que nós vemos é um comportamento puramente natural, ou seja, nós vemos as pessoas agirem em cena como elas agem na vida, sem nenhuma estilização. Né? Isto aí se tornou um padrão para nós em interpretação. E isto achata, isso traz a obra de arte para ele cotidianiza a obra de arte e nos impede de ver as dimensões mais altas. É como a gente tem no próprio imaginário católico moderno, do romantismo para cá especialmente, né? Onde você tem as imagens de santo, em geral, são como fotografias, elas não nos dão, compare isso com um ícone. Né? O ícone é estilizado por natureza. Né? Ele não pode nos dar, ele está dando ali, ele não está dando o corpo do santo como ele era em vida. Ele está nos dando o corpo do santo como ele é no céu. Né? É um corpo já, vamos dizer, ressuscitado. Não no sentido próprio da palavra, que vai ser só no final dos tempos, mas é um corpo espiritual, como disse glorioso, São Paulo. né? É um corpo glorioso. E voltando ao que a gente falava, eu estava lembrando da frase do Cristo que diz: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o tesouro do artista é ele mesmo, ou a virtuosidade, a qualidade da sua voz, ele põe o coração ali. E, naturalmente, a plateia também põe. O ouvinte também põe. Onde está a consciência do artista, parafraseando o Cristo, onde está a consciência do artista, ali está o nosso coração. Né? Então, eu sempre insisto nisso, especialmente para nós, artistas performáticos, né? Artistas da cena, que estamos presentes ali. É necessário humildade, evidentemente, mas a generosidade é fundamental. Você está ali a serviço da plateia e não de uma ideia, e não de nada mais. Você está a serviço das pessoas né, e da obra de uma certa forma, porque você está como que fazendo uma intermediação entre uma estrutura formal, que quando você não está cantando, só existe em potência, né? Ela existe lá, mas ela não está no mundo concreto, e você dá vida, você dá corpo a isso. Então, de uma certa forma, você tem que ser como uma janela com o vidro polido, limpo, sem nenhuma sujeira, sem nenhuma interferência da tua vidinha, né, vamos dizer assim, daquelas coisas menores que compõem o nosso cotidiano. Porque você está ali em teatro se usa, há uns 30 anos mais ou menos, se usa a ideia de extracotidianeidade, que a ação do ator não é cotidiana, mas extracotidiana, ou supracotidiana, ela está num outro patamar. E isso a gente perdeu muito. Eu agora mesmo tenho lido tragédias gregas, porque eu estou dando uma disciplina na Unicamp sobre tragédia, sobre teatro ocidental, e me dei conta de uma coisa, que quando a gente lê uma tragédia, a gente tende a imaginar os personagens sem a máscara. A gente tende a imaginar os personagens como pessoas comuns. Eles usavam uma máscara desse tamanho na cara. Eles estavam em cima de um coturno desse tamanho também, com uma roupa enorme, ou seja, era muito mais parecido com um teatro nu, por exemplo, que a gente vê hoje, que é uma coisa onde o corpo do ator está como que amplificado e estilizado, do que num comportamento cotidiano. E a influência do cinema foi avassaladora nesse sentido. No cinema isso funciona.
Porque o cinema, o que estiliza no cinema é o recorte e a luz, não é o trabalho do ator. Uhum. Né? Então a gente vê isso. Eu estava vendo outro dia umas cenas de ópera também, e estava vendo essa distinção entre os cantores, né? Porque se você tenta se comportar em cena cantando, como você se comporta vivendo, ou seja, um Uhum. comportamento cotidiano, dá pau, não funciona. Não funciona. Não funciona. Porque aquilo lá tem que ser estilizado. E como estilizar? Putz, é um enorme problema. Aham. Quem trabalhou muito com esse problema foi o Meyerhold, um ator que foi discípulo um pouco, mas logo rompeu, pelo menos com o Teatro de Arte de Moscou, mas Uhum. foi amigo e admirava muito o Stanislavski. Só que ele ia para um caminho muito mais estilizado, né? Uhum. E ele montou várias óperas. E eu imagino que o problema básico que ele se confrontava ali no problema, tratando com a ópera, era esse. Como se comportar em cena de Aham. uma maneira não cotidiana, estilizada. Aham. Maximamente estilizado, né? Operístico mesmo, né? É Eu não, faço. não tentar, quer dizer, por exemplo, numa cena aí de perdão, por exemplo, se você tentar agir como se estivesse diante de alguém, numa sala ou num castelo, e ajoelhasse ali sem amplificar, por exemplo, seu corpo, Perfeito. né? Você diminuiria, você fica chorar de verdade, mas não é Não, não assim, cabe. É, não não cabe. exatamente. Eu faço curso, eu curso o curso superior de canto lírico na UFRJ, né? E um dos professores muito querido que eu tive lá e dava a aula de prática de ópera vocal, prática vocal de ópera mesmo, né? Aí ele trabalhava mais a questão da cena, então ele falava, ele trabalhava muito com o Stanislavski, o método Laban de ensino. Então, aquela questão toda da movimentação, como que a gente fazia, e amplificando os movimentos. E um dos vícios, uma das. Não diria vício, mas um dos recursos que o cantor lírico geralmente se apropria, especialmente quando está começando no palco, é trazer justamente o que a gente está conversando aqui, que é condenável, que é uma imitação da vida. Então a gente tem uma Cleópatra presa, né, cantando Piangerò la sorte mia, si crudele, de mãos atadas ali. E aí você tende a fazer uma movimentação toda da Cleópatra sentada ali. E você imagina como se você estivesse assistindo a novela das 9. E aí você. Uhum. Porque, inclusive, foi um dos exercícios propostos, né? Montar essa cena como você acha que ela ficaria boa. E aí, muitos colegas, né? Inclusive eu estava lá na sala naquele dia, tive o prazer de ver a diferença entre uma encenação cotidiana, como se fosse representação máxima do dia a dia, e uma representação ampliada, talvez, amplificada e estilizada de ópera. Professor, muda completamente. A própria voz do cantor fica diferente quando está estilizado, colocado ali Claro, como deve, né? No palco. claro. Impressionante. O Meyerhold tinha uma frase que era ninguém, o homem comum, ele não salta da altura da sua alegria, mas o ator tem que saltar. Perfeito. Aham. Né? Quando a gente está alegre, por mais que dance e salte, é muito menor do que a própria alegria. Aham. Agora, um ator que dá um triplo em cena, um salto triplo,
aí ele nos dá alegria na sua verdadeira dimensão. Né? Muito bom. Então isso é fundamental entender, recuperar isto, né? E a amplificação do corpo, da tonicidade também, o corpo também não pode estar no nível de energia cotidiano. Aham. Se você faz isso, por exemplo, você vai ter que aumentar o tônus da zona vocal. Essa zona não pode estar, né? Então é o que a gente vê às vezes as pessoas pensando só em termos de diafragma, Perfeito. pulmões, né? E aparelho vocal e crânio. E daqui para baixo está morto. Aham. Isso em teatro também acontece. A gente brincava que é o ator estátua. Sabe essas estátuas que só tem o busto? Não tem o busto. Daqui para baixo não existe. Aham. Você até esquece que existe pernas, pelvis. Aí o que acontece? Endurece, em geral, né, fica sem fluxo e a pessoa não tem apoio para cantar, para falar. Aham. Né? Então, é uma voz que vem, vamos dizer assim, vem só de uma parte de você. Né? É uma voz que está desconectada, na verdade, do teu corpo como um todo. Como um todo. Né? Uhum. E, além disso, quer dizer, além da amplificação, aí trata-se, aí entra o nosso problema. Estamos falando mais para os intérpretes. É. Né? Mas é uma coisa importante porque... Puxei uma brasa para nossa sardinha sem querer. Mas é fundamental, porque assim, eu vejo que os intérpretes hoje, até por causa de pelo menos no teatro, de uma grande corrente de treinamento físico, onde se descobriu a importância mesmo de um corpo vivo, presente, amplificado e, vamos dizer... Com vigor, né? Com vigor e com um treinamento básico, vamos dizer assim, seja capaz de estar plenamente em cena. Só que isto aí, vamos dizer, é o aspecto material da ação teatral, da ação poética, da ação teatral no sentido amplo, e, portanto, isso cabe plenamente na ópera, e mesmo na música popular, quando você está cantando uma canção como a que você cantou agora no início, o gesto, mas na situação ficcional isso é muito mais forte. O gesto amplificado, ele também tem que ter uma dimensão simbólica. E aí é muito difícil você encontrar o símbolo adequado, né? Porque, em geral, são símbolos, as pessoas usam símbolos fracos, vamos dizer assim, ou, como eu diria, banalizados, como a mão no coração, Sim, sim. né? Como o choro que vem aqui. Ok, mas como transformar, você pode até usar esses signos convencionais, vamos dizer assim, mas como torná-los vivos e não um clichê. Muito mais fácil, quer dizer, mais fácil, você encontrar um outro símbolo novo, mas aí você tem quase que já o artista maduro, o artista criador, em plena posse da sua arte. Isso é muito difícil de realizar, mas deve ser o objetivo nosso enquanto artistas. Né? E as pessoas se satisfazem com o primeiro gesto comunicativo. Né? O Chaplin, que era o Chaplin, ele fazia às vezes 50 vezes a mesma cena, até escolher a melhor. Sim. Né? Nós temos muito pouco rigor, eu estou falando agora dos nossos artistas em geral, eles têm muito pouco rigor formal, às vezes por ignorar mesmo essa dimensão, e às vezes por uma certa preguiça. As pessoas não gostam muito de trabalhar. Perfeito. E é algo que exige esforço, no caso do canto lírico, por exemplo, né? Não basta que você treine 3 vezes na semana
e para que você seja um cantor lírico. Não é suficiente nem de longe. Precisa ser um trabalho diário e um trabalho complexo, um trabalho que envolve voz, que envolve saúde corporal, que envolve expressão corporal, que envolve teatralidade. E aí você vai acumulando mil funções ali que são que no fim das contas não é nada simples, é complexo demais. E realmente dá muito trabalho você formar um artista de maneira tão complexa. O artista precisa ter uma disposição mais do que querer. Ele precisa ter uma disposição interna e um chamado quase que uma vocação para que ele queira se submeter ao processo de lapidação que é necessário para que você seja um bom artista, no caso do canto lírico, e nas artes em geral, eu acredito que se encaixa também, né? Sim. E isso é só, vamos dizer, metade do trabalho, porque ainda nós temos que estar atentos e em contato com aquilo que há de mais alto em nós e no universo. Perfeito. Né? Quer dizer, porque senão você tem uma técnica perfeita fisicamente e, entretanto, você, no fundo, não tem nada a dizer. Porque você não sabe do que esses grandes autores, dos quais nós somos como que mediadores, estão dizendo para o público, etc. Né? Quer dizer, uma vida de... Para quem é religioso, uma vida de oração, para quem não é, uma vida de meditação, né, de cultivo da própria consciência, do estar no mundo, diante do universo concreto, em relação com ele, nas suas dimensões mais altas também. Né? Isso tudo tem que estar junto. Então, é preciso uma vida mesmo dedicada de corpo e alma à arte, né? E a arte como mediadora, não como objeto final, produto final, né? Não como produto final, porque senão você vira aquele cara que a gente falava antes, um virtuoso, que fica mostrando, é quase um artista de circo. Que fica mostrando tudo. Malabares, isso aí cabe no circo. Porque o circo também o Eugênio Barba, falando do trabalho do ator, mas vale para o trabalho do cantor de ópera, pelo menos, que está numa situação dramática, ficcional, né, ele diz que o artista de circo, a ação dele é incrível. Quando você vê um artista de circo, a tua reação é assim, puta, é incrível isso que eu estou vendo. A ação do ator tem que ser crível. Perfeito. Eu tenho que acreditar na situação dramática. E, portanto, não pode haver nenhum elemento dissonante ali que me aponte para a técnica. Porque eu volto aí eu vou para a admiração do incrível, eu vou para o circo. E saio da dimensão teatral. Então, apesar de, na aparência, circo e teatro estarem muito próximos, eles são opostos, tem uma tensão aqui. Né? Isso é uma chave, né? Então, isso talvez aqui possa até a gente ligar com o tema fundamental aqui, porque a gente pega esses três planos mesmo, né? Se a gente pensar no que a gente falava sobre a função, quer dizer, o exercício da nossa arte, você tem o plano corporal, material, quer dizer, corpo é aquilo que ocupa um lugar no espaço. Né? Você tem a forma, que é a alma, ou seja, o que faz com que o nosso corpo se organize da maneira como ele é já a nossa alma. Que as pessoas, hoje em dia a gente não consegue ver essa diferença, a gente confunde as coisas. Né? Isso tem a ver com o próprio tema da beleza,
né? A beleza, ela não é corporal, ela como que é transmitida através do corpo, né? Uhum. O que é corpo? Quando a gente gosta de alguma coisa corporalmente, isto não é belo. A gente não diz assim, que bela refeição, que bela feijoada. Você diz que Aham. boa, Que que bom. gostosa. Aham. É algo que agrada aos sentidos. Então, Aham. quando eu falo que uma coisa é Apetite bela, concupiscível, né? hein? O apetite concupiscível é onde é tocado. Exatamente, exatamente. Né? Te dá um prazer físico. A Uhum. beleza nos dá um prazer espiritual. Uhum. A palavra é a mesma, mas ela está falando de coisas muito distintas. Né? Porque, às vezes, inclusive, corporalmente, é um pouco doloroso. Né? Às vezes, você, por exemplo, acompanhar uma sinfonia, uma ópera, o teu corpo, muitas vezes, começa a ficar incomodado. Uhum. E, entretanto, se de fato é uma obra bem construída, você só vai se dar conta disso depois, porque você está tão envolvido com ela animicamente, e ao É. mesmo tempo, e agora nós vamos para um terceiro patamar, compreendendo as coisas, Aham. tendo o que a gente chama de insights, né? Aham. Você está num outro patamar. E é isto que interessa na obra de arte. Né? Então, a obra de arte ela é uma estranha mistura aí desses nossos três elementos, né? Que muitas vezes, quer dizer, aí você até poderia fazer uma hierarquia das obras, segundo elas nos colocam mais em contato com o nosso próprio corpo, né? Que a gente ligaria mais ao ritmo né? Da música, Aham. a nossa alma, que a gente ligaria à melodia, né, que nos toca e nos, vamos dizer assim, conforma a nossa alma de tal maneira que nos coloca num determinado estado de ânimo, Uhum. estado de alma, né? E a harmonia que já é intelectual, o que capta a harmonia é a nossa inteligência, Uhum. né? Ela tem, claro, ela vai ter um efeito em cima da alma também, mas a compreensão dela, vamos dizer assim, a captação dela mesma se dá pela inteligência, porque ela depende vamos dizer, da tua articulação entre o que você está ouvindo e o que está na sua memória, que já Uhum. não é presente. Né? Não sei se foi confuso isso que eu disse agora no final. A Não, mim foi claro. não. A mim não, foi claro, foi tudo bem. Então é isto. Então, as obras do tempo, particularmente, música, teatro, narrativa, né, são artes que nos ajudam a articular, talvez com mais. Todas as artes fazem isso, mas com mais propriedade, esses três elementos. Uhum. Né? Perpassando por eles, né? Sim, você tem. Porque, por exemplo, toda a melodia, aí a própria melodia que já passou, fica na nossa memória. Para eu captar uma música, não adianta eu ouvir só o que está sendo produzido sonoramente neste momento. Né? O Santo Agostinho tem um belo texto sobre isso, né? Nas Confissões, quando ele fala sobre a memória. Né? E ele diz que quando você começa uma canção, primeiro ela está toda no futuro. Ela está toda, né? E, Aham. portanto, ela só existe a impotência. Né? À medida que você vai cantando, ela vai, através do momento presente, indo para o passado, mas permanece na nossa memória. Uhum. Até que ela termina e ela está toda na nossa memória. Uhum. E aí nós temos uma intuição intelectual, porque não pode ser nem
emocional e muito menos física, porque fisicamente a melodia já não existe, Uhum. né? Nós temos uma intuição intelectual da forma completa da música, né? Então, Impressionante. dessa maneira, é uma maneira da gente entender, talvez, esses três planos nos quais a gente existe e que o nosso ambiente cultural e mesmo social não favorece, Não, não né? favorece que esse Nós processo vivemos, aconteça, né? nós vivemos basicamente, a maioria de nós vive no plano anímico e corporal, né? Aham. Então as pessoas não conseguem, por exemplo, as pessoas não conseguem mais ficar em silêncio 5 minutos Uhum. por causa do bombardeio de imagens que estão nos chegando constantemente. Imagens visuais, imagens sonoras, muitas vezes imagens físicas também, né? Então a pessoa precisa sempre de um estímulo nesse plano, né? Se você falar estímulo intelectual, ela em geral nem entende bem do que você está falando, Uhum. né? Uhum. Perfeito. Eu tive há uns 5 meses atrás, eu acho. Teve o. Foi encenada a ópera Orfeu no Municipal do Rio. Eu fui lá assistir. Foi uma adaptação muito diferente. Escolheram uma disposição teatral muito diferente, trabalhando com espelhos o tempo inteiro, a dualidade. Eles transformaram o mito de Orfeu, na verdade, de um jeito diferente, né? Trouxeram para uma realidade atual. E o fato é que quando eu saí da sala do, do municipal e eu fui para casa, a alma ela pede silêncio depois de uma ópera de 2 horas, né? Onde você está vendo, você está sendo invadido por uma sucessão de imagens e uma harmonia complexa que não é habitual e uma expansão da representação corporal que você também não está acostumado a ver e uma melodia vocal executada de maneira tão diferente. Então, dentro de um contexto ainda por cima. Então, você tem eu falo que assim, é como se fosse uma bomba caindo na sua Uhum. cabeça de repente. Você vai esperando, mas no fundo você não tá esperando. Né? E aquilo cai, e você ainda tem ainda por cima um cenário, um cenário ideológico, né? Uma ideia que está ali por trás daquilo que está sendo apresentado. E superior a isso, existe uma mensagem e todo um desdobramento intelectual sobre o que aconteceu, o que a sua alma sentiu e o que o teu corpo pôde apreender. Então, é quase que obrigatório, né? O seu corpo ele te implora por um momento de silêncio depois dessa bomba que te acerta. E eu fiquei muito impressionada, Malé. Malé ou Malê? Qual Malé. Malé, então tá bom. Eu ouvi alguém chamando Malê, eu falei, É, não sei, hein? Me parece que é Malé. a minha família fala malé. Na verdade, parece que existem as duas pronúncias, dependendo da região da França. É, né? Mas é malé. Malé, tudo bem. E aí, o fato é que eu cheguei lá, eu não conhecia o mito de Orfeu. Eu nunca tinha lido o mito de Orfeu, propriamente dito. E eu comecei a fazer conjecturas. Eu cheguei em casa e aí eu encontrei um amigo muito querido, que também gosta muito, né? E entende muito de mitologia grega. Aí a gente começou a falar, eu comecei a contar para ele o que eu tinha visto e quais eram os desdobramentos. Quando eu dei por mim, eu tinha traduzido para ele ali
uma sessão de vida, como um recorte da vida e da minha vida especialmente, eu fui traduzindo para ele dentro daquilo que eu tinha visto. Então eu ia contando o que eu tinha visto, como eu tinha sentido, como eu tinha ouvido, como eu tinha visto, e como aquilo se aplicava dentro da minha vida, como que... E aí, naquele dia, especialmente, eu pude perceber como a arte, quando você tá bem preparado para ela, minimamente, porque eu não conhecia o Mitchell, mas quando você tá minimamente disposto a ela e aberto a ela, como que a beleza, aquilo ali consegue impactar a tua alma e a tua inteligência e o teu corpo. E você é atingido nos 3 níveis. Aquele dia ficou claro para mim isso. E é claro que eu já tinha visto outras obras operísticas, claro que eu já tinha, né? Mas aquela em especial foi um marco para mim, assim. Quando eu cheguei em casa, eu percebi que as 3 dimensões, elas tinham feito com uma engrenagem e elas, pum, encaixaram em mim. Eu falei, meu Deus, como eu gostaria que mais pessoas pudessem fazer essa experiência para entender que, de maneira prática, aquilo que a gente entende como um ideal, né, de beleza, de elegância, de verdade, de bem, eles encontram a realidade. Existe um lugar de encontro desses ideais na realidade. E geralmente ele se dá na arte. Sim. E aí eu falei, meu Deus, como eu gostaria que mais pessoas tivessem acesso a isso. Inclusive, o acesso a esse... A ideia desse seminário foi justamente uma tentativa de trazer essa conexão dos ideais, né, para a realidade, para a praticidade do dia a dia. Foi um dos intuitos desse seminário que termina hoje. O Jean Cocteau, aquele poeta francês, ele inclusive fez um Orfeu, não sei se você já viu, é belíssimo o filme dele, com a Maria Carçarret, que era uma atriz maravilhosa, mas ele tinha uma frase, ele disse que a beleza age sobre as pessoas mesmo quando elas não o percebem. Né? E é verdade. É isso que você está dizendo, quer dizer, às vezes as pessoas questionam, às vezes eu ponho alguma coisa aí no Instagram e as pessoas questionam assim, no Brasil, um país tão miserável, você falar em arte, vida interior, eles não percebem que assim, a obra de arte, quando ela é, vamos dizer, fiel à sua dimensão, à sua função, ela melhora as coisas que estão em torno. Ela é um fator terapêutico até, né? Mas as pessoas acham que é preciso compreendê-las mentalmente, é preciso que você tenha referências intelectuais para entender uma grande obra de arte. Não, as grandes obras de arte chegam às pessoas independente das referências intelectuais que elas tenham. Claro que um estudioso vai ter que buscar essas referências. Se você quiser justificar, explicar como é que isso funciona, aí você precisa, evidentemente, do estudo. Mas para o público em geral, você não precisa, pelo menos numa certa grande zona das obras de arte, você não precisa de maior treino para ser afetado positivamente pela arte. Não é? O Meyerhold está na minha memória aqui. O Meyerhold dizia que a arte está para a vida, assim como o vinho está para as uvas. Né? Então, ela é uma espécie de trabalho, de processo alquímico que você faz com a sua própria vida e com a realidade que você percebe e transforma isto numa outra coisa que carrega o que
carrega, vamos dizer, a realidade cotidiana, mais banal, Aham, mas a preenche ou revela o seu sentido mais alto. Não é aham. acessível diretamente pelos nossos sentidos, né? E nem mesmo pela nossa alma, nesse sentido que eu estou usando aqui, pelo nosso psiquismo, Sim. né? O sentido ele é captado pela inteligência, Uhum. né? Senão os animais perceberiam o sentido das coisas, eles saberiam falar e fariam arte, etc. Uhum. Não, o que lhes falta é exatamente o que a gente chama de espírito, né? Algo que é imaterial e que capta o sentido das coisas para além da sua realidade imediata, Aham. física e mesmo emocional, imagética, né? Perfeito, professor. Nós já estamos chegando no fim da live, o Sim, Instagram já vai cortar a gente. tá. Então vamos nos É, adiantar a ele, né? Nós cortamos ele, né? não, ele não nos cortará. Seremos elegantes. Eu gostaria tanto de agradecer a você por essa contribuição. Claro que a gente não conseguiu é, absorver, eu acho que a gente não conseguiu explorar minimamente o potencial que o senhor tem para dividir com a gente. E mais ainda, a gente conseguiu absorver muito menos do que a gente gostaria de todo o conhecimento que o senhor tem para dividir com a gente. Eu sei que você tem um curso, eu gostaria que você falasse sobre o curso agora nesses minutinhos finais, para que as pessoas que estão vindo do meu Instagram e para que as pessoas que assistiram esta live posteriormente, que elas tenham acesso também aos seus cursos, as, as coisas que o senhor tem postado aqui no Instagram, enfim, na internet. O senhor pode falar um pouquinho, por favor? Posso. Eu fiz 4 cursos, mas que chama o primeiro Encontre Sua Própria Voz, que é Uhum, exatamente um curso para que as pessoas, vamos dizer, tomem posse mais da sua voz, tanto no plano mais físico, quanto na sua relação psicofísica com a própria existência, né? uhum, Depois, como complemento desse, eu fiz um curso chamado Leitura em Voz Alta, depois um curso chamado Arte do Ator, que fala sobre como nós, não atores, podemos aproveitar determinadas técnicas e compreensões do trabalho do ator para nos tornarmos pessoas mais plenas, vamos dizer assim. uhum, E um de introdução à obra de arte que chama Arte para Quê? uhum. Tanto nós estamos criando uma nova plataforma para os cursos, então atualmente só está disponível o primeiro, o Encontre Sua Própria Voz. Tá. Então você pode conhecer melhor esses cursos, está lá as apresentações dele, e este aí também está para inscrições, no meu site, que é robertomalé.com.br. Ali você encontra todas as referências, Tá. né? E eu venho fazendo também um trabalho no YouTube há 5 anos já, de meditações diárias, lendo textos dos grandes santos e da tradição cristã, Uhum, e também recitando poemas. Tem mais de 1.000 poemas já gravados, né? Da tradição poética brasileira, particularmente. Algumas tradições, mas na sua grande maioria são poemas brasileiros, que eu considero a arte poética lírica a arte por excelência que a gente tem. Acho que as melhores uhum, coisas. Nós temos muitos grandes poetas líricos. uhum, Nós não temos uma quantidade tão grande de artistas em nenhuma outra arte, pelo menos me parece. Então, o meu trabalho tem sido este. Eu tenho investido já nos últimos anos nesse trabalho virtual, porque eu acho que é um grande instrumento para que a gente dê para as pessoas acesso às uhum, grandes obras de arte, né? E que às vezes elas não têm ainda referências, não sabem onde buscar. Então a ideia mesmo é que a gente possa dar acesso às pessoas. Então esse material todo é gratuito de textos e de poemas, e a ideia mesmo é que isso ajude as pessoas no seu dia a dia mesmo
vamos dizer, trazer a dimensão poética e artística para a vida concreta. Isso vai nos tornar melhores e vai tornar melhor o nosso próprio convívio, né? A ideia é essa. Muito Eu te bem. agradeço muito também, e acho que você também está fazendo um trabalho nesse sentido, e acho importantíssimo que nós, artistas, especialmente os performáticos, agora com o negócio da quarentena, neguinho começou a ir para a internet também fazer coisas porque não tinha outra possibilidade. E acho que isso é uma coisa positiva, vamos ver se investe mais nisto, né? De maneira que as pessoas tenham mais acesso às obras de arte. Esse é o nosso papel também como artistas, né? Sim, sim. Propagar a arte. E No meu caso, o instrumento está em mim. Então, eu tenho um chamado também natural a ser uma galeria aberta. Né? Que minha vida seja uma galeria aberta. Que minha vida seja, na verdade, a grande obra de arte. Todos nós artistas temos essa missão. Professor, eu gostaria muito de agradecer a tua participação. Queria que os meus seguidores, as pessoas que assistirem essa aula, tenham acesso, vão lá conhecer o trabalho do Malé. É um grande trabalho, tem feito muito pelo Brasil, muito pela cultura, especialmente aqui, né, da nossa realidade no Brasil. Eu gostaria de agradecer a você, professor, pedir a Deus que abençoe você, a tua família, o teu trabalho, para que você continue fazendo isso que tem alimentado a nossa alma. Eu ainda não sou aluna, mas vou me matricular. Eu estou enrolando, na verdade, para me matricular já faz tempo. E eu fico, não, hoje eu vou. Aí eu me esqueço. Não, mas hoje eu vou, mas eu me esqueço. Mas eu estou sempre lá no YouTube, acompanho o conteúdo, acompanho as coisas que o senhor posta no Instagram. E é isso, gostaria de agradecer e dizer que você é sempre muito bem-vindo aqui. E se surgirem novas oportunidades, eu gostaria muito que você estivesse aqui mais uma vez. Para mim será uma alegria, eu também te agradeço muito. Espero que você também coopere, como vem fazendo já, né, nesse trabalho. Eu acho que nós artistas temos essa responsabilidade, né, de trazer para as pessoas o que há de melhor, seja contemporâneo, seja de toda a tradição artística. Né, e te felicito por esse projeto que você agora está concluindo, né? Que Deus te abençoe muito também e ao teu trabalho. Muito obrigada, professor. Um beijo, boa noite, viu? Um beijão, Fique com fique com Deus. Deus. Boa Beijo, noite. gente. Até a próxima. Nossa.